Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Leremos dos versos 35 em diante. Marcos, capítulo 4. Leremos dos versos 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é Jesus Cristo, o Deus soberano, Criador, Providente e Salvador. Hoje pela manhã, o pastor Jailton, introduzindo o culto, disse exatamente isso. Nós cultuamos a Deus e damos um testemunho de que Deus é Criador, de que Deus é Providente, de que Deus é Salvador e que Deus é soberano. Esse Deus a quem adoramos, nós prestamos culto a Ele. E o texto de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 em diante, e todo o capítulo 5, revela exatamente esses atributos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O evangelista mostra que o Senhor Jesus não é um homem apenas, Ele é o Deus Criador de todas as coisas e Providente, Ele é o Deus soberano, e Ele é o Deus Salvador. Tem um filme, no ano de 2000, o nome do filme é Mar em Fúria, não sei quantos viram, mas é um filme que retrata o mês de outubro de 1991, quando ocorre uma grande tempestade,
com ondas do tamanho de prédios de 10 andares e ventos de quase 200 quilômetros por hora. Pouquíssimas pessoas sobreviveram para contar a história. E bem no meio dessa tempestade, os tripulantes de um barco de pesca comercial chamado Andrea Gale, eles que haviam feito uma pesca praticamente perfeita, o barco estava abarrotado de peixes, e eles agora precisam voltar para casa. O grande problema é, ou eles atravessam aquela tempestade, ou eles esperam por um período de tempo até que a tempestade passe. O grande problema de esperar é que todo o peixe estragaria, toda a sua pesca seria perdida. Aqueles homens que passaram dias no alto mar pescando, com o objetivo de conseguir sustento para suas famílias, agora então eles decidem atravessar o mar, atravessar aquela tempestade com um navio completamente cheio, colocando suas vidas em risco. E eles passam por esse grande risco para conseguir sustento para suas famílias, enfrentando até mesmo a possibilidade de morrer. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, verso 35, nós temos uma grande tempestade, e Jesus Cristo e os discípulos atravessando essa grande tempestade, correndo riscos, porque Jesus Cristo ele tinha um propósito. O propósito de Jesus Cristo é de salvar o perdido, Ele é o Deus Salvador. Quando olhamos então para o verso 35 em diante, nós temos, em primeiro lugar, a imagem do Deus soberano, desses versos 35 e no capítulo 5. O Deus soberano, o Deus que está no controle, o Deus que nada foge do seu propósito, do seu poder, daquilo que Ele quer. O grande problema é que o texto começa com Jesus Cristo dormindo. Jesus Cristo está dormindo na polpa do navio. E o grande problema é, não tem só o navio dos discípulos. Se você perceber no texto, nós temos o navio com os discípulos que está indo na região dos Gerazenos, mas muitos outros barcos, diz o texto, outros barcos o seguiam. Então quem passa por essa tempestade? O barco onde Jesus está e muitos outros ao redor, que estão seguindo Jesus. E justamente por seguir a Jesus, eles entram também no meio da tempestade. Aqueles homens, pescadores, experientes, acostumados com tempestades, ficam desesperados. E nesse momento de desespero, de angústia, de aflição, parece que o barco vai afundar, parece que tudo vai ruir. Jesus Cristo está dormindo. Aqueles momentos quando Deus se cala. Talvez um momento onde recebemos uma notícia de uma enfermidade incurável, a notícia de um câncer, a notícia da perda de um emprego, da perda de um ente querido, quando parece que os céus se desmoronam sobre a nossa cabeça e quando parece que o chão se abre debaixo dos nossos pés, quando perdemos o chão, quando parece que as nossas orações não são ouvidas. Nessa semana, vimos uma grande tragédia na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. A ganância tirando vidas. Mas, ainda assim, nesses momentos, muitos questionam, dizendo: onde está Deus? Quando temos problemas, quando recebemos o silêncio de Deus, nós somos impulsionados a perguntar por que Ele se mantém calado frente ao sofrimento humano, mesmo sendo um Deus de amor. Nesses momentos nós somos chamados a confiar, mesmo sem entender. No momento de silêncio, querido, nós temos aqui o silêncio de Deus. Jesus Cristo está dormindo no meio de uma tempestade. Muito tempo aquele homem endemoniado, sem ninguém conseguir fazer nada por ele. 12 anos uma mulher enferma. Dos versos 21 em diante, nós temos a história de Jairo e da mulher enferma. 12 anos aguardando por uma cura, perdendo todos os seus bens. E o momento em que Jairo
indo com Jesus para poder salvar a sua filha, curar a sua filha, só que Jesus demora demais. Ele para no meio do caminho e chega a notícia: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. O que esse texto nos ensina é que Deus é soberano. Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu poder, nada foge dos seus propósitos. No meio da tempestade, Jesus pode dormir. Um contraste muito drástico com o desespero dos discípulos. Jesus Cristo dorme enquanto os pescadores estão em choque. Será que eles se esqueceram de tudo aquilo que eles já viram Jesus fazendo? E o questionamento de Jesus, quando ele opera um milagre, é: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é a pergunta de Jesus para os seus discípulos quando eles não creem, quando há silêncio. A fé é exercida nos momentos de silêncio. Ter fé depois da grande bonança não é necessário. Já há bonança, o milagre já aconteceu. Mas confiar no Deus providente, no Deus criador, no Deus soberano, no Deus salvador, mesmo quando nós não conseguimos entender, é nesse momento que nós somos chamados a confiar. Porque fé não é esperar que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Fé é confiar na sua vontade soberana. Fé é descansar mesmo no meio da tempestade, certos de que a nossa vida está nas mãos dEle. É disso que se trata o livro de Hebreus capítulo 11, quando fala dos homens que viveram pela fé. Noé viveu pela fé, 100 anos construindo uma arca, e nem uma gota de chuva caiu. Pela fé. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, em direção à terra prometida, e durante todo o tempo confiando no Senhor, mesmo muitas vezes tropeçando, mas andando e caminhando pela fé. Moisés e tantos outros homens dos quais esse mundo não era digno. E o texto aos Hebreus termina dizendo de homens que foram mortos e que viveram pela fé e ainda assim não receberam as promessas. Eles morreram na expectativa das promessas, homens que foram perseguidos, mortos, cerrados ao meio, e viveram pela fé, e mesmo em face das tragédias, da morte, da dor, da aflição, eles confiam no Senhor. Onde está o Senhor quando vem a dor? Quando olhamos para a miséria no mundo, a tragédia em Brumadinho, centenas de pessoas sendo assassinadas, mortas em tantos lugares. Onde está o Senhor? Por que o silêncio? Muitas vezes nesse momento nós questionamos. Na história da humanidade houve um momento onde houve completo silêncio no céu, onde o Senhor Deus se calou e virou as costas para um pedido desesperado. Esse momento foi na morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o Pai se cala, quando o Filho clama: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu o silêncio dos céus para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos receber redenção. Podemos viver períodos de silêncio, mas o propósito de Deus é de nos redimir. A tempestade vem, mas a certeza daquele que crê é que virá abundância. É que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É que por 3 dias o Senhor permaneceu no sepulcro, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E a nossa esperança não se resume a essa vida. Nós servimos o Deus soberano. O texto continua:
e mostra que Jesus Cristo é o Deus Criador e o Deus Providente. Ele tem todo o poder e Ele sustenta todas as coisas. O texto diz que a tempestade vem, Ele dorme, Ele mostra a sua humanidade, Ele está completamente cansado, Ele está exausto. E nesse momento, então, Ele é acordado pelos discípulos, e eu acho esse momento um pouco cômico, porque eu não sei você, querido, eu não gosto de ser acordado no susto. É muito ruim, não é verdade? Jesus Cristo está cansado e Ele está dormindo. E os discípulos vêm sobre Ele, desesperados. Falam assim: Jesus, o Senhor não se importa? E Jesus acorda, provavelmente no susto. Ele está dormindo pesado. Tão pesado que a tempestade não o acorda. Ele se levanta e Ele se dirige à tempestade e aos ventos. Nesse momento nós temos a prova de que Ele é o Deus Criador, porque nesse momento o Senhor Jesus, Ele não se dirige ao Pai, Ele não ora ao Pai dizendo: Pai, acalma a tempestade. Nesse momento Ele se dirige à criação, Ele se dirige aos ventos e ao mar, e Ele diz: acalma-te, emudece. É o Criador dando ordem à sua criação, e a sua criação lhe obedece à voz. Ele é o Criador de todas as coisas. Os ventos e o mar lhe obedecem à voz, e é feita completa bonança. O endemoniado é liberto. Diz o texto bíblico que aquele endemoniado tinha nele cerca de pelo menos 2.000 demônios, porque 2.000 porcos são precipitados. Uma legião era de cerca de 6.000 soldados romanos. O Senhor Jesus liberta aquele homem. Ele tem poder e autoridade sobre os demônios. Ele cura aquela mulher enferma, 12 anos aguardando com expectativa a cura, a restauração física, social, religiosa. Ninguém podia tocar naquela mulher, ninguém poderia se sentar onde ela sentava, 12 anos sem receber um abraço. O copo que ela bebia, ninguém mais podia beber. Ela sequer poderia entrar no pátio do templo para poder orar, completamente à parte, à margem. E o Deus providente, Criador de todas as coisas, que tem toda a autoridade sobre as enfermidades, traz cura para aquela mulher. E o texto bíblico diz que Jesus Cristo ressuscita a filha de Jairo. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem todo o poder sobre a morte. O Deus Criador. Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. Jesus Cristo pode ressuscitar quem Ele quiser. E ninguém pode tirar a sua vida. Ele mesmo entrega a sua vida. Ele mesmo morre no momento que Ele quer. Diz o texto bíblico que depois de ter visto que cumpriu todas as coisas, Ele rende o seu espírito e morre. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E Ele morre rapidamente para uma morte de cruz, que era uma morte extremamente lenta, porque Ele quer, porque Ele é o Deus Criador que dá a vida e que tira. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele vem para restaurar todas as coisas, no momento certo, na hora certa. Há um momento de crise, parece que há silêncio, mas o Deus providente, na hora certa, no momento oportuno, Ele opera, Ele faz um milagre, Ele move céus e terra, para suprir as necessidades dos seus. Dia 5 de agosto de 2010, parte da mina de San José, no Chile, desmoronou, uma tragédia que deixou cerca de 33 mineiros a cerca de quase 700 metros de profundidade, temperaturas mais elevadas que 40 graus, um ambiente onde eles tinham quase nenhuma comida e pouquíssima água. A previsão inicial daquele momento, que todos acompanhamos,
era de que não haveria sobreviventes, mas 17 dias depois do acidente chega uma mensagem à superfície: estamos todos bem, todos os 33. E um dos mineiros mais velhos, Omar Regadas, ele relata das dificuldades que eles enfrentavam. Ele diz: fomos encontrados 17 dias depois do acidente. Tínhamos pouquíssima comida e estávamos sobrevivendo com uma colher de chá de atum em conserva, cada um a cada 72 horas. A única água que havia era aquela suja e oleosa que normalmente usávamos para limpar as máquinas de mineração. 69 dias vivendo no subterrâneo, até que no dia 13 de outubro de 2010, os mineiros foram trazidos de volta à superfície, um por um, com a ajuda da cápsula Fênix, que foi construída com um projeto da NASA. E as cenas foram transmitidas ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Da mesma forma, o Deus Criador, o Deus Providente, nos salva. Aqueles mineiros não poderiam dizer: pode deixar que eu resolvo, não se preocupe, deixa que eu arrumo um jeito de sair daqui. Eles não poderiam sair de lá, eles não poderiam fazer nada para mudar a sua situação, eles estavam mortos, e foram trazidos de volta à vida. Não houve qualquer esforço da parte deles. O Deus Criador, o Deus Providente, é aquele que vem para tornar possível a redenção da humanidade, para resgatar o perdido. Por isso o texto continua dizendo que Jesus Cristo é o Deus Salvador. Ele é quem vem salvar o perdido. E o Evangelho de Marcos mostra Cristo como o Deus Salvador. Ele é o Deus Criador, Providente, Soberano, e o Deus Salvador. O texto mostra o valor de uma vida. Quando lemos o texto do endemoniado Gerazeno, quanto vale uma vida? Para a sociedade, uma vida vale muito pouco. A vida daquele endemoniado, para aquela sociedade, valia nada. Pelo contrário, aqueles homens tentaram aprisioná-lo por diversas vezes. Aqueles homens só não o mataram porque eles não conseguiam, porque ele era muito mais forte do que dezenas de homens. Contudo, ele era visto como pior do que nada, porque ele atrapalhava a vida daquela sociedade. Hoje, muitos são vistos pelo que têm, pelo seu cargo, pelo seu status, pelo seu poder, e não pelo que são. O filme Diamante de Sangue relata sobre pessoas que procuravam diamante, e muitos garimpeiros na região da África buscando esses diamantes, e Salomão Vande, ele encontra um diamante rosa e esconde esse diamante. Ele é preso por causa disso, e Danny Archer, que é o Leonardo DiCaprio, ele fica sabendo e solta o Salomão com o intuito de conseguir o diamante. Salomão Vande, ele não guarda o diamante porque ele quer ficar rico, mas porque ele sabia de que com aquele diamante ele poderia libertar a sua família e o seu filho Diá, que foi arregimentado por uma guerrilha. Ele queria recuperar a sua família. Naquela sociedade, uma pedra de diamante valia mais do que a vida dele, de que sua esposa e seus filhos. Muitos morrem por conta dessas pedras, que são consideradas mais valiosas do que pessoas. Milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, suas vidas valiam menos do que uma bala de revólver. Milhões de bebês são mortos todos os anos por meio do aborto. A cidade de Nova York aprovou o aborto por qualquer motivo e a qualquer tempo. Genocídio. Bebês que valem menos do que nada, apenas para o conforto das suas mães. Aquele endemoniado não valia nada. Aquela mulher enferma não tinha valor algum. Mas o texto bíblico diz que o investimento do demônio naquele homem
O investimento do inferno na vida do endemoniado foi de pelo menos 2.000 demônios. Esse era o valor da vida daquele homem para o inferno. E o texto bíblico diz que para Jesus Cristo, para o Deus Todo-Poderoso, o valor de uma vida, o valor daquele homem, ultrapassava o valor de toda a terra. Vale mais do que toda a criação. Vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor daquele endemoniado, que não era ninguém, nem nome ele tinha, não tinha uma profissão, ele não tinha nada, mas ele valeu. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aquele que atravessou uma tempestade, Jesus Cristo foi até aquela região apenas para encontrar com aquele homem. Ele passa por aquela tempestade terrível, porque ele queria libertar aquele homem, porque ele tinha valor. Talvez a gente pense que Deus não está vendo, ou que nós não temos valor diante do Deus Todo-Poderoso, ou que Deus está ocupado demais na sua agenda para que possa olhar para a nossa pequena vida. Esse texto mostra o Deus Todo-Poderoso indo ao encontro do pior pecador, de alguém que ninguém daria nada por ele. Jesus Cristo vai para salvá-lo. Ele estava lá porque ele o amou, porque ele o conhece. E o Deus soberano, o Deus criador, o Deus providente foi para salvá-lo. Ele veio para morrer na cruz por ele. Jesus Cristo salva os discípulos e os outros barcos da morte naquela tempestade. Ele faz completa bonança. Ele salva o endemoniado da condenação. Jesus Cristo envia o endemoniado a pregar na região de Decápolis. Esse é o primeiro homem salvo fora de Israel. Ele não é um judeu. Ele não era alguém que estava dentro da região de Israel. A terra dos Gerazenos era uma terra gentílica. Jesus Cristo ultrapassa aquele mar para encontrar aquele homem, porque ele amou aquele povo. Ele impede que aquele homem volte com ele, mas que ele fique para pregar e para salvar pessoas na região de Decápolis. Diz o texto que quando as pessoas ouviram, todos se admiravam. Jesus Cristo salva aquela mulher enferma, ele devolve a sua dignidade, e ele diz para ela: tua fé te salvou. Ele cura a filha de Jairo, ele salva Jairo e sua filha. Ele é o Deus que veio para salvar o perdido. Quero terminar com a história de uma mulher chamada Hilda, uma costarriquenha. Ela foi vendida por sua mãe aos 4 anos de idade para o mercado do sexo. Enquanto crianças iam para a escola, Hilda trabalhava em um bordel, faturando as altas taxas que pagavam pelas meninas mais novas. E todas as noites ela chorava até dormir. Sua mãe ficava com todo o dinheiro que ela ganhava. Na adolescência, ela engravidou por 2 vezes. Em ambos os momentos, os bebês foram arrancados dela e dados à sua mãe, que lhe disse: uma pessoa suja como você não pode criar filhos. Depois disso, ela ainda trabalhava mais e mais, em 2 turnos, para ganhar dinheiro para ajudar os filhos. E essa era a única forma que ela tinha de mostrar o seu amor pelos seus filhos. Para poder calar a dor, sufocar a dor, ela se viciou em álcool, em cocaína, em drogas. E certa feita, por recusar-se a fazer algo bizarro que lhe foi pedido por um cliente, ele pegou um taco de beisebol e a espancou, rachando a sua cabeça. Aquela mulher vai parar no hospital e ali ela decidia se matar. Ela não tinha razão para viver. Quando ela conheceu a Fundação Raabe, que cuidava de prostitutas, pregando o evangelho a elas. E ela diz que uma mulher chamada Mariliana pregou para ela e ajudou. Ela diz: ela me abraçou, deu-me uma cama limpa com flores no quarto, me prometeu que homem nenhum me machucaria mais. Aqui você está segura, Hilda. Ela me ensinou a ser uma verdadeira mãe e agora estou aprendendo um ofício a fim de poder viver para a glória de Deus.
o Deus que veio salvar a Hilda, o Deus que veio salvar o endemoniado gadareno, que morreu na cruz, por pessoas como a Hilda, como o endemoniado, como eu e como você, que suportou o silêncio de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, libertos, transformados. O fim não é aqui, as tragédias vêm, mas a nossa esperança está no Senhor, na redenção oferecida por Ele, para todos sempre. Todos viveremos tragédias, todos terminaremos a nossa vida em tragédia, mas a nossa esperança se resume na ressurreição do nosso Redentor. Ele venceu a morte, e juntamente com Ele, todos aqueles que creem, ressuscitarão no último dia. Nós não permaneceremos na morte. O Deus soberano, o Deus criador, providente, veio nos salvar, para nos dar vida, vida eterna, para todo aquele que crê. Nele está a nossa esperança. Eu não sei se você está angustiado, aflito, desesperado, mas a mensagem do Senhor nessa noite para você é: Ele está no controle, nada foge do seu poder, e vai passar. Ele está operando uma grande obra, e essa obra que Ele está fazendo é para te fazer parecido com Jesus, onde naquele dia nós receberemos um corpo glorificado e ressurreto como Ele, e viveremos para todo sempre, adorando o nosso Senhor, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, onde a nossa vida estará em plena comunhão com Ele, para todo sempre. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar ao nosso Senhor. Santo Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra lida e exposta. Vivemos tragédias, ó Pai, muitas. Olhamos para a região de Brumadinho, nosso coração se entristece. Pedimos ao Senhor que visite as famílias enlutadas, que use a vida daqueles socorristas que estão ali em busca de pessoas ainda com vida, que o Senhor, ó Deus, entre com a Tua mão providente. Deus soberano opera naquele lugar, e ao mesmo tempo clamamos pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela vida de cada um aqui que talvez vive tragédias pessoais, que vive momentos de angústia, e que o Senhor, ó Deus, entre com a Tua mão poderosa nessa noite, trazendo o Teu consolo, o Teu conforto, fortalecendo-lhes a fé, aumentando-lhes a fé, para que possam confiar no Senhor, mesmo no silêncio, certos da Tua presença, do Teu poder e da vitória final que haveremos de receber. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, ó Deus, por tudo que Tu és. Bendizemos o Teu nome. Oramos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.